Eu acho que primeiro a gente tem que lembrar que o Freud vai colocar que não existe amor isento de ódio, né? Não existe amor isento de ambivalência, e o Lacan vai reforçar bastante isso no sentido de quanto mais amor, mais ódio, quanto mais ódio, mais amor, que essas coisas estariam juntas a tal ponto dele cunhar um neologismo, Lacan, né, que é amor-ódio, né? Parece que a gente tem muita... porque é da ordem das paixões, né? Do investimento nesse objeto, que pode me faltar a qualquer momento, né? Me causando tremenda dor. Então, todo esse investimento envolve um risco de perda, o risco desse objeto não cumprir com a sua, né, com a sua função de me satisfazer. Então, o curioso é que, embora a gente possa lidar com essa questão da ambivalência na maior parte das relações, mais ou menos, né? Porque a gente disfarça a parte do ódio e às vezes a gente disfarça a parte do amor, né? É que parece que, para nós, a questão dos pais em relação à criança acaba sendo um ponto cego em relação a essa ambivalência amorosa. E não só para nós, a gente também herda isso do próprio Freud, né? O Freud teve alguns textos ali, algumas falas dele, onde ele tem muita dificuldade de sustentar isso que ele mesmo postula, que são falas dele em vários textos onde ele vai dizer, olha, mas o amor da mãe pelo bebê é isento de ódio, todo o amor é ambivalente, exceto o amor da mãe. Ele sempre retorna nisso, que eu até brinco que é uma homenagem que ele faz para a mãe dele, né? Quer dizer, tipo, mas a minha mãe me ama, viu, gente? Então ele vai fazendo vai se contradizendo aí, né? A gente herda isso também dele, mas o Freud também já está dentro de toda uma tradição de negação do ódio materno e de uma reafirmação do instinto materno, que é um equívoco, né, cultural importante, e que vai criando esse ponto cego. Por quê? A gente podia pensar só isso em termos históricos, né? Porque essa dificuldade de pensar o ódio materno também, a gente pode pensar que isso teve lá uma função no século XVII, de colocar colocar os bebês sob inteira responsabilidade das mães, que interessava ao Estado, que interessava à Igreja, que interessava toda a comunidade, que alguém se ocupasse inteiramente dos bebês, responsabilizasse por eles, né? Mas hoje, o que perpetua esse imaginário é a dificuldade que a gente tem, também enquanto coletividade, de cuidar dos bebês. A gente sempre acaba jogando na mão da mulher, mas também uma dificuldade narcísica de se imaginar sendo odiado pela nossa mãe. Aí colocado no lugar de Deus, né? Quer dizer, então, o Criador capitula diante da criatura. Quer dizer, o Criador dá um passinho para trás e fala, não, você não me pertence. Isso para a gente, na hora que a gente se identifica com o bebê, com o desamparo do bebê, é muito doloroso imaginar que a mãe representa aquele que cuida, né? Poderia não ter nos amado. Isso é muito chocante, isso é uma ferida narcísica muito grande, porque não só a gente se supõe amado, como a gente se supõe Sua Majestade o bebê, o amado, né? Um amado entre outros é tudo que uma mãe gostaria, o falo, tudo que completaria essa mãe, tudo que daria a satisfação para essa mãe. Então, vai contra mesmo o nosso narcisismo. Como na nossa cultura existem grandes expectativas em relação aos bebês, né? Em relação a esse amor idealizado, a gente arrasta isso, e a gente arrasta isso de um jeito muito forte, inclusive porque isso agora se encontra com a questão do capitalismo, né? Com a questão de como isso pode virar produto, de como os bebês são produtos, né? Como os partos são produtos, como... Então, aí tem vamos dizer, uma curva de rio, onde vários interesses, não necessariamente bons, acabam aparecendo. Então, toda a expectativa é de que, ao nascer um bebê, uma mãe, um pai, livres de ambivalência, teriam ali uma satisfação plena nesse nascimento, e seria, bom, uma cena de
pura alegria e preenchimento, né? Como isso não é assim estruturalmente, por mais feliz que aquela mãe esteja com aquele bebê e o pai também, estruturalmente não é, porque esse bebê ele sempre traz a marca do estranho, do desconhecido, uma vez que o bebê que você amava estava na sua cabeça, o bebê que chega é uma pessoa que você nunca viu mais gorda, isso é um fato. Tem sempre esse desencontro entre o bebê que chega e o bebê que você sonhava, e tem um luto a ser feito, tá? Todo luto envolve um certo processo de tristeza, né? Por uma perda, que a gente vai chamar muito, assim, frequentemente de baby blues. Só que quando isso está dado também de alguma forma, cada um vai viver de um jeito, com mais ou menos sofrimento, mas tem um estranhamento aí, né, previsto. Ok, quando o bebê tem algum tipo de anomalia, algum tipo de problema, ou quando o parto não sai tão dentro do esperado, ou qualquer intercorrência, ela pode acabar imantando, justificando esse mal-estar do nascimento do bebê, justificando esse luto, como se o parto sendo melhor ou o bebê nascendo sem anomalia, tudo seria perfeito. O problema é que aconteceu essa intercorrência. Não, isso é estrutural, né? Agora, é claro que uma criança que tem algum tipo de problema vai confrontar os pais não só com a questão do estranho, que um bebê já como também vai confrontar os pais com uma ambivalência que poderia ficar um pouco mais mascarada, e com a fantasia onipotente de que eles são responsáveis por tudo que acontece com o bebê, né? Então, se o bebê tem uma anomalia, é claro que foram eles que realizaram essa anomalia. Se ele é perfeito, também é perfeito por conta deles. Então, tem uma fantasia onipotente dos pais, né, no lugar um pouco de Deus, que vão acabar se sentindo culpados e responsáveis por tudo de bom e de ruim que acontece com a criança. Então, muito frequentemente, a anomalia do bebê traz vergonha para os pais e muita culpa, como se eles tivessem em algum lugar ali feito isso de propósito. Por quê? É como se a ambivalência tivesse se materializado nesse acontecimento, né? Então, porque em algum lugar eu não amava completamente o bebê, olha só, ele nasceu com esse probleminha, né? Então, a anomalia ela acaba revelando algumas fantasias que já estão lá, mas que esse acontecimento acaba trazendo à tona, né? O que não quer dizer que sem anomalia isso aí já não apareça de outro jeito, né? Na clínica, diante do sofrimento dos pais em relação ao nascimento dos filhos, a gente vai tentando escutar tudo para além do acontecimento em si, né? A gente vai, é claro, pensando as circunstâncias desse nascimento, quem é esse bebê, quem são esses pais, na especificidade aí do que é da ordem do acontecimento. Pode ter tido um parto violento, pode ter tido uma anomalia que inviabiliza a vida do bebê, a gente pode ter intercorrências muito duras, mas o Freud nos ensinou que todo acontecimento ele vai ser vivido de forma singular por cada paciente. E essa singularidade vai dizer de tudo que é prévio ao acontecimento. Então, me importa escutar, sim, aconteceu um fato trágico para aquele sujeito, mas ainda assim, a forma como ele lida com o que é trágico é singular. E é nessa singularidade que a gente vai poder operar alguma coisa, na medida em que ele ouça de si mesmo como ele lida com o sofrimento, com a perda, com o luto, com a morte, com o sexo, com a alteridade. Isso vai dizer dele, porque a vida vai continuar, as coisas vão continuar acontecendo, não tem vida isenta, senão seria péssimo, né? Vida isenta é morte. Então, como as coisas acontecem, o que você pode fazer é ver como que se você se culpa, se você culpa o outro, se você fica procurando culpados, se você
o que você faz com o que você tem, né? Então, por isso que a gente está sempre assim, atento ao acontecimento, mas sabendo que isso vai ser interpretado por aquele sujeito e a gente quer saber que interpretação que ele deu, né? E a gente sabe que a melhor forma para lidar com os nossos afetos é poder reconhecê-los, o que é muito difícil, porque eles migram, né? Eles deslocam. Então, quanto mais a gente nega algo, mais isso pode reaparecer num outro lugar, né? Então, reaparece na forma de sonhos, reaparece na forma de atuações, como sintoma, quer dizer, aquilo que a gente recusa na gente mesmo, ou a gente nega em si mesmo, aquilo que a gente recalca, pode reaparecer numa outra cena, né? Por isso que poder entrar em contato com o ódio, poder escutar o ódio quando ele aparece na clínica, é a melhor forma de lidar com ele para que ele não tenha que sair num gesto, numa atuação, né? Isso é para tudo, né? Na psicanálise é você escutar o sujeito podendo nomear aquilo que é determinante para ele, né? Aquilo que o move, né? Para que ele possa se mover de um outro jeito.